Bom, muito boa tarde. É para mim uma honra e um prazer poder estar aqui hoje num encontro tão importante como este da Educação Permanente e acima de tudo, com pessoas tão ilustres e tão importantes, nomeadamente na questão da educação permanente, porque a questão da educação permanente não, é muito diferente da questão da educação ao longo da vida, pelo menos na minha opinião e de certeza na opinião das pessoas que pensaram este encontro. Aquilo que me traz aqui, e por isso eu queria agradecer também ao professor Alberto Melo e à APCEP a oportunidade que me dão de poder vir hoje falar-vos de uma coisa que eu tenho pensado e está escrita neste livro, e foi o meu projeto de tese de mestrado em 2000, portanto, quando eu terminei, tive o prazer de frequentar o mestrado ali com a minha colega Olívia Santos Silva, e tive o prazer de ter alguns professores muito importantes nesta área da educação permanente. Na Universidade do Minho, onde estas questões da educação permanente, e já vimos aqui de manhã, têm tido sempre uma grande expressão. Aliás, a par do Algarve, e não é por acaso que vimos apresentar estes dois projetos anteriores e se calhar a pessoa do professor Alberto Melo tem muita culpa na formação e naquilo que as pessoas, uma boa culpa, naquilo que as pessoas conseguem e mostraram aqui hoje. Eu vou tentar sistematizar um pouco aquilo que foi dito aqui, nem de propósito, penso que vai encaixar perfeitamente. E também dizer-vos que uma coisa que está escrita e que é um projeto que está num livro, eu não vou conseguir de maneira nenhuma mostrar-vos aquilo que eu tenho para falar. E esse é o meu maior dilema. Eu ontem metia no meu Facebook que já estava a tremer para hoje. E continuo a tremer, mesmo estando aqui em cima. Aquilo que nós fazemos na educação de adultos, e eu fui coordenador de um centro de novas oportunidades durante 6 anos e trabalhei num CRVCC desde 2002, aliás, e aquilo que nós fazemos quando temos adultos, e tendo sido eu, por exemplo, avaliador externo, e tínhamos de fazer aquelas sessões de validação e certificação de competências, e eu dizia sempre, não vale a pena estarem nervosos, não tremam e não sei o quê. Isso é tudo tanga, eu estou aqui super nervoso, mas pronto, vamos à frente. Aquilo que eu vos queria apresentar, portanto, são aquilo que chamamos, eu, na altura, a professora Clara Costa Oliveira, que não sei se está por aí, foi a minha orientadora, chamamos núcleos de educação formal global ou núcleos de educação e formação integrada, precisamente por coisas que já ouvimos aqui fazer, nomeadamente agora este projeto apresentado pelo agrupamento de escolas, e tendo em conta que na altura a escola ainda só havia as escolas básicas integradas, não sei se vocês se lembram, portanto, por volta finais dos anos 90, havia as escolas básicas integradas e havia e houve muita coisa interessante e importante nessa altura. Haviam áreas dentro da escola básica, dentro das escolas, como a área de projeto, a área escola e o estudo acompanhado, que eram áreas que nos permitiam fazer esta educação permanente, esta educação mais não formal e informal, e que, na minha opinião, por falta de formação, como dizia há bocado a Olívia, porque trabalhar com adultos e trabalhar na base do projeto e na base das metodologias do projeto é muito diferente. Nós, na educação de adultos, trabalhamos sempre sem rede, estamos sempre prontos a cair, mas também estamos sempre prontos a levantar-nos, como dizia há bocado aquela colega ali do painel, que insiste e persiste. Portanto, nós estamos sempre prontos a cair, mas também temos de estar sempre prontos a levantar-nos. E, portanto, houve já muita coisa boa dentro das escolas. E pegando nisso, e fico contente e dou desde já os parabéns ao projeto apresentado anteriormente, penso que é possível e é de todo plausível, assim o quisessem as vontades políticas dos últimos anos, fazer com que isto acontecesse dentro da escola. Ou seja, a educação de adultos mesmo dentro da escola. Como é que isto se podia fazer? É muito simples, mas ao mesmo tempo é muito complicado para mim, em tão pouco tempo, conseguir-vos explicar como é que nós podíamos fazer isso. Eu trabalho sempre na educação e formação de adultos, reconhecendo-a como vital para o desenvolvimento integrado e sustentado das pessoas e das comunidades, tendo em conta sempre estes aspectos que eu tenho aqui, da educação permanente,
perdida e trocada pela educação e formação ao longo da vida. São conceitos diferentes. A educação e a formação comunitária é importante que ela aconteça, como vimos em termos de parcerias, partilhas, envolvimento e desenvolvimento, numa lógica de liberdade, de reflexão, de ação e de integração. Podendo nós, com isso, contribuir para o empowerment pessoal e comunitário como fatores de desenvolvimento. Nesta base de Paulo Freire, que todos conhecemos, de que ninguém educa ninguém, nem ninguém se educa a si próprio. Portanto, todos nos educamos uns com os outros em comunhão com o mundo, e é nesta base que este projeto, para mim, tinha condições para andar. A educação e a formação de adultos, diz-se que, ouvimos dizer que começa aos 0 anos até ao fim da vida. Eu e mais autores ultimamente dizem isto. A EFA devia começar pelo menos 20 anos antes de eu ter nascido. Ou seja, quando eu apareci, já houve alguém que devia estar suficientemente educado para que eu pudesse continuar esse processo. Ou seja, educar e formar adultos permite-me ter bebés, crianças, jovens e adolescentes mais educados e formados e garantir um melhor futuro. Não há bebés, nem crianças, nem adolescentes, nem jovens mal educados, para mim. Há adultos mal educados e formados. Portanto, isso é, partindo destes princípios e partindo de que o que é ser adulto, quando é que se é adulto, quando é que começa a educação e a formação de adultos, penso que já fomos vendo aqui um pouco isso. E tudo isto, por exemplo, vocês sabem que a definição do que é ser adulto tem a ver, a maior parte das vezes, há países onde ser adulto é aos 18 anos, outros aos 21, mas há muitos países onde se começa a ser adulto aos 12, aos 14 e aos 16 anos. Para mim, ser adulto, para mim e para as pessoas com quem eu tenho trabalhado até agora e aprendido, ser adulto é todo aquele que sai de uma Conferência Internacional de Educação de Adultos, portanto, a definição que sai, para mim é a mais correta, que é adulto é todo aquele que na sua sociedade for considerado como tal. Por isso eu digo-vos, nós temos crianças que são adultas e temos adultos que são autênticas crianças. Nesse sentido, há que manter esta intergeração, esta capacidade de conseguirmos envolver e ter todas as pessoas presentes nesta educação. Por isso é que o conceito de educação de adultos se mistura e se trabalha ao mesmo tempo que o conceito de educação, se quiserem. E o conceito de educação de adultos que nós gostamos tem a ver com o criar condições para que todos aqueles que estão connosco cresçam e se desenvolvam de uma forma livre, equilibrada, harmoniosa, em prol do desenvolvimento humano. E a escola precisa urgentemente de adotar estas definições. Como ouvimos dizer, não é os exames que nos vão perturbar. É evidente que se não quisermos, perturbam-nos. É evidente que se não quisermos envolver-nos e participar e trabalhar, vamos ter muitos condicionantes e arranjamos sempre maneira de dizer que não somos capazes e que não é possível, porque não há tempo, porque isto e porque aquilo. É verdade. Todos nós conseguimos encontrar centenas de fatores que nos condicionam. No entanto, se nós quisermos e ousarmos ousar como este agrupamento de escolas agora nos mostrou, tudo isso é possível, na minha opinião. Pronto, tenho aqui um esquema para vos apresentar, mas eu vou ter de passar urgentemente para o que é realmente a educação, os tais núcleos. O que é que são para mim os tais núcleos? Os tais núcleos têm a ver com esta árvore da educação, que para mim começa, como vocês veem, podem ver aqui em baixo, desde as raízes, portanto com a família, a creche e a comunidade, e outras associações, o bairro, etc. Depois passa pela educação pré-escolar, a educação básica e a educação secundária, ou seja, o tronco começa a construir-se, a base. Depois temos todas estas ramificações, que existem e que nos vão permitir, portanto, fazer educação. A educação de adultos, para mim, é isto tudo. Ou seja, começa desde a creche, e é isso que eu depois vou ter de passar, porque estive ali a perceber-me que os 15 minutos são horríveis.
Portanto, vejam, eu tenho de meter na escola urgentemente os saberes, para além dos saberes formais que nos obrigam, tenho que meter urgentemente na escola os saberes não formais e informais. Portanto, porquê? Porque eles são, sem dúvida, a pedra mestra da formação de qualquer um de nós. E, só para terem uma ideia, penso que todos conseguem perceber e desconstruir estes conceitos, mas a escola funda-se nisto hoje ainda, e porventura vamos tendo algumas destas ações não formais. É urgente colocarmos dentro da escola, com espaços próprios, a educação informal. Portanto, eu vou ter de passar. Depois, se quiserem, perguntem-me. Se não me perguntarem, ainda melhor. O conceito de educação e formação permanente, que todos temos estado aqui a ouvir falar, não sei se sabem, portanto, começa a tomar forma, como já ouvimos, a partir da Conferência Mundial, das Conferências Mundiais da Unesco, nomeadamente as 3 primeiras, não é? Torna-se mais forte no início dos anos 70, com a crise mundial da educação. Por esta altura, todos nós sabemos que já tínhamos vindo de 2 guerras mundiais e havia a possibilidade estava-se a entrar outra vez num caminho de muita ruptura e de muita confusão. Aliás, como hoje também estamos. Havia, por essa altura, também uma forte contestação à escola e à sua forma de só transmitir informação. Autores como Ivan Illich, Edgar Faure, Philip Combes, Paulo Freire. Portugal tem um homem fantástico para estas questões, que continua a ser esquecido, não sei porquê, que se chama Rui Grácio, que é um enorme pensador da educação também, e que fez e tem, sem dúvidas, trabalhos fantásticos na área da educação e no desenvolvimento da educação livre. Aliás, as suas frases eram: a educação tem de ser provocação, provocar para promover, para emancipar. Era o lema de Rui Grácio. Portanto, e é, sem dúvida, esta provocação que nós precisamos ter hoje urgentemente também aqui. E podemos facilmente consegui-la ter. A educação e a formação permanente, pronto, só para fazer aqui uma diferença, se calhar historicamente consegue-se perceber melhor. A educação e a formação permanente é uma educação mais abrangente, englobante e vai muito mais além da simples ideia do ter. Pretende fazer de cada ser humano o seu próprio projeto em construção, ajudando-o a construir a comunidade global. Inclui obrigatoriamente, na minha opinião, a educação comunitária, ou seja, tem de ter esta visão de educação comunitária. A educação e formação ao longo da vida, como vocês sabem, surge numa época marcadamente capitalista e de consumo, muito ligado aos valores materiais, a uma competição desenfreada e feroz, sem regras morais, origina, naquilo que eu chamei neste livro de as sociedades pseudo-livres, e origina também uma pseudo-paz, uma sociedade individualista, cada vez mais bárbara e selvagem. Eu digo individualista, bárbara e selvagem, mas com muito conhecimento. Ou seja, cada vez mais nos vamos aprimorando em nos preocupar com dar cabo, entre aspas, do outro. E a educação permanente não pretende isso. Por isso é que eu não gosto de que me falem de educação ao longo da vida. Sim, temos de ter educação ao longo da vida, mas precisamos da educação permanentemente, ou seja, precisamos sempre da educação permanente. E por isso eu acabei por ligar estes 2 conceitos na altura e chamei-lhe educação permanente e ao longo da vida, porque é verdade que nós também temos que nos ir habituando e envolvendo e acompanhando a evolução desenfreada deste mundo. É verdade. Mas não podemos perder os nossos valores, a nossa ética, a nossa moral, porque caso contrário vai tudo para o Panamá, não é? E pronto. Sendo assim... É? Oh, professor, desculpa lá. Então eu vou... lá está, eu já sabia que não ia lá. Ora bem, muito rapidamente, estes núcleos de educação e formação global ou integrada é um espaço, na minha opinião, de educação e formação temporal, intemporal e infinita.
um espaço ilimitado onde a educação e a formação permanente ao longo da vida, como vos disse que passarei a chamar, e educação e formação comunitária estariam sempre muito presentes. Como é que quem é que está dentro deste espaço? Enquanto que, por exemplo, sem conhecer muito bem o projeto que foi apresentado anteriormente, a ideia que dá é que, portanto, o projeto vai tendo pessoas lá dentro sempre, mas não tem um espaço próprio para essas pessoas que quiserem passar lá o dia inteiro, certo? Tem? Sim. Tem, André. Pronto. A ideia é precisamente tudo aquilo que vocês ouviram do André, que possam existir dentro dos mega agrupamentos que agora existem, que, na minha opinião, não me metem medo nenhum, desde que tenham uma gestão participada e uma gestão mais democrática, se quiserem, podemos perfeitamente trabalhar num projeto desses e integrar e ter espaços para incluir estas pessoas aqui, estas pessoas da educação, mais adultas, rentabilizar em termos profissionais, sociais, económicos e culturais todas as vertentes e modalidades que hoje existem e que nós sabemos. Como é que podíamos fazer isto? Envolver as pessoas, cada vez mais temos pessoas desempregadas de longa duração, que andam perdidos pelas cidades e pela rua e pelos bairros, sem saber o que fazer, não conseguem ter emprego e sentem-se cada vez mais inúteis. As pessoas na franja, que quando atingem uma idade, por exemplo, como a minha, e que ficam desempregados, é uma desgraça, porque não conseguimos arranjar emprego e sentimos-nos uns inúteis, começamos a entrar em depressão. Isto depois envolve as dimensões todas, eu consigo vos explicar isto aqui com estas dimensões todas. Estas pessoas podiam perfeitamente ter um espaço dentro da escola, podiam perfeitamente ter um espaço permanente e todos os dias estarem na escola em vez de estarem cá fora, a mostrar aquilo que sabem e que fizeram, partilhar os seus trabalhos, as suas profissões, mostrar as suas capacidades às gerações mais novas e, lá dentro, aproveitarem os espaços que as escolas têm de informática e de outras áreas para eles poderem ganhar outros conhecimentos. Portanto, é esta troca, esta partilha de experiências que eu penso que podia acontecer. Os avós, nós tínhamos o professor Ribeiro Dias, que eu nunca me esqueci desta frase, dizia ele assim: quem educa mais quem? O netinho ao avôzinho ou o avôzinho ao netinho? E a pergunta que vos deixo é mesmo esta: por que não ter os avós dentro da escola, todos os dias? Por que não? Por que não? Rimos-nos, é verdade. Era muito fácil se tivéssemos um espaço onde estas pessoas pudessem estar. Vejam que o meu projeto vai desde os 0 anos aos 3 anos de idade, a primeira fase com a creche. Os mega agrupamentos têm a possibilidade de fazer isto. Se por aqui andassem as avós e as pessoas que pudessem, a partilhar e a interagir uns com os outros, garantidamente poderíamos fazer coisas muito mais interessantes. Assim o quisessem as políticas deste país. E posso-vos dizer que eu acredito que isto é possível. Agradeço ao André o facto de ter mostrado que isto é possível agora não me lembro do nome, mas agradeço porque isto é possível. Aqui dentro está tudo como se pode operacionalizar, como se pode fazer, como é que, em termos pedagógicos, em termos metodológicos, de atividades, definição de objetivos, finalidades, tudo aquilo que vocês quiserem, tem aqui uma receita neste livro. É uma receita, mas estes passos, que já agora termino com este, professor, desculpe lá, mostra precisamente aquilo que eu, no fundo, quis estar aqui a dizer. Portanto, toda a comunidade faria parte deste projeto. A escola trabalharia de acordo com o seu contexto local, ou seja, a escola deveria ser construída também do local para o geral e não só de cima para baixo, mas de baixo para cima. Os temas de vida a desenvolver pela escola, podemos perfeitamente dar toda a matéria que quisermos em termos disciplinares a partir dos temas de vida. A iniciativa Novas Oportunidades provou isso. Os processos de reconhecimento, validação e certificação de competências provou a quem quis que, se quisermos, podemos trabalhar os temas de vida das pessoas e dar o que quisermos. Dar, entre aspas, dar e receber, porque a educação de adultos é dar e receber.
E depois, portanto, podíamos ter áreas, disciplinas, projetos, naquilo que eu chamei de contextos não formais e informais de educação e formação. Muito obrigado, André. Portanto, termino agora. Peço desculpa.